Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão sobre dízimos e ofertas. Se você quer visitante, por favor, não se sinta constrangido de forma alguma. É um tempo para a igreja, somos nós que sustentamos tudo isso aqui. Nós não temos nenhum recurso de fora, tá bom? E todo recurso que existe para manter, não só o que existe, mas para manter o avanço, vem da gente, tá bom? Então, por favor, não se sinta de forma alguma constrangido com nada que eu vou aqui falar, tá? Eu quero trazer apenas uma reflexão profunda aqui para nós, para a gente pensar, a igreja pensar. Eu estava refletindo sobre questões financeiras, que é sempre algo que a gente sempre esbarra, é uma coisa que trava, é um assunto polêmico, é um assunto que trava a igreja, e é um fator, não é só uma teoria, é uma realidade que trava o avanço da igreja, muitas vezes, não é? Condiciona se a gente vai mais longe, se não vai, e até às vezes determina o recuo, né? Nós já tivemos, se você não sabe, historicamente, nos nossos 21 anos, recuos de igreja por questões financeiras. E eu já parei várias vezes para refletir sobre isso. E eu quero, humildemente, trazer para vocês algumas conclusões que eu cheguei para você aqui hoje, para você refletir comigo. E eu descobri algumas máximas, e eu vou dizer uma delas só hoje. Primeira delas, pasmem com isso. Eu descobri uma coisa, que não existe crise financeira na igreja. Mas como assim, pastor? Você está acabando de falar que a gente recuou por causa de dinheiro? Exatamente. Não existe crise financeira na igreja, existe crise espiritual. E eu vou usar a Bíblia porque eu não dou opinião em altar. Eu falo de Bíblia. Eu vou usar alguns versículos para você entender o meu ponto. Eu quero que você... só copiei o versículo, não copiei a referência. Mas eu vou ler o versículo. Fala o seguinte aqui, ó. Depois, alguém pode digitar aí, por favor, achar? Fala o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui, nesse versículo, a gente fala sobre duas formas de viver no mundo. Que há duas formas que nosso corpo, ele responde o impulso. Obrigado. Romanos 8,13, por favor. Romanos 8,13. Ou o seu corpo, ou a minha carne, ela responde aos impulsos da carne, ou o meu corpo responde aos impulsos do espírito. Não tem meio termo, não é? Mas se eu respondo segundo a carne, todas as consequências e decisões são decisões de morte. Logo, a questão financeira que sustenta a igreja, que leva a vida, porque tudo que impulsiona a igreja leva a vida eterna de alguém, certo ou errado? Porque promove evangelismo, sim ou não? Se promove evangelismo, promove o quê? Salvação, certo ou errado? Estão me acompanhando? Então, se promove questão financeira, eu estou promovendo o quê? Fala assim comigo, vida. Fala mais forte, fala assim, vida. Então, promover questão financeira está ligado com promoção de vida, e vida eterna. Então, se eu estou ligado com a carne, eu nunca vou estar voltado sensibilizado com a questão financeira. Mas, se eu estou voltado para o Espírito, eu estou voltado para a vida. Então eu vou ter uma inclinação diferente. A minha ótica vai ser diferente quando eu olho para a questão financeira. Eu vou usar outro versículo que fica mais claro ainda. Agora você vai para Romanos de novo. 13, Romanos 8, verso 13 e 14. Fala o seguinte: porque todos, olha só interessante essa visão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
aqui fala a expressão guiados pelo Espírito de Deus. Então, tem aqueles que são guiados pelo Espírito Santo e tem os que não são guiados pelo Espírito Santo. Então, a crise na igreja não é financeira. A crise tem aqueles que estão aqui dentro que são guiados para o altar e aqueles que não são guiados para o altar. Porque o Espírito Santo guia alguns para o altar, para sustentar essa obra, sim ou não? Mas tem outros que não são guiados para o altar, mas têm o dinheiro. A crise não é financeira, o dinheiro existe. A crise é espiritual. Que alguns não se permitem serem guiados pelo Espírito de Deus. Eu vou usar mais um versículo. Vai para Filipenses 2:13. Essa aqui é para você arrebentar. 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu arrepiei até o pelo da minha perna agora. Então, se Deus é o que opera em nós, segundo o querer e o efetuar, a vontade de me envolver com missões e com a questão financeira da igreja, ela nasce de Deus. E se eu não quero me envolver, é porque Deus não está se envolvendo comigo. Então o problema não é financeiro, ele é o quê? Espiritual. Espiritual. A crise não é financeira, a crise ela é espiritual. O problema não é a falta de dinheiro, é falta de sensibilidade espiritual, é falta de eu abrir meu coração para Deus, não para a igreja, não para bispos. É porque Deus quer fazer no mundo, não aqui no nosso meio. Posso continuar? Sabe o que incomoda as pessoas que falam mal? Tem aqueles que falam mal, né? Mas eles não dão dinheiro, eles estão gastando algum dinheiro, os que estão falando mal. Eles dão algum centavo. Por que eles estão incomodados com aquilo que eu dou para a igreja? Por que eles estão enciumados com aquilo que você faz para a igreja? Você já se perguntou isso? Eu vou te dar uma resposta. Eles não estão incomodados, não é com o dinheiro que você traz para o altar. Eles estão incomodados em não sentirem aquilo que você sente e aquilo que está dentro de você. É isso que incomoda eles. Eles não sentem o que você sente e não tem dentro deles o que está dentro de você. Porque eles não dão um tostão. Por isso eles reagem. Eles não dão um tostão. Não tinha nem que falar, nem que abrir a boca. Então, nós temos que abrir os olhos, queridos, porque Deus opera em nós, tanto querer como efetuar. E eu tenho certeza que muitas vezes Deus está querendo operar e tem a gente fechando o coração. E Ele quer fazer, porque a crise não é financeira, a crise é espiritual, porque o dinheiro existe. Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Amém? E hoje, por que eu sei disso? Porque se tem missionário, tem recurso. Entenda isso. Se tem missionário, tem recurso. Eu hoje tenho 2 casais que eu poderia, por exemplo, colocar em Londres, bispo. 2 casais integrais em Londres. Então eu sei que no mundo espiritual, hoje tem 7.000 libras disponíveis para estar na nossa mão para gestão. Mas não está. Por quê? Tem alguém com o coração fechado. Mas hoje eu preciso de 7.000 libras por mês. Porque tem 2 casais trabalhando a full time, ralando 12 horas por dia e dando a sua sobra ministerial, dando o seu resto de vida para a igreja. Você já parou para pensar
Nós estamos quase vivendo uma crise de missionários. Quantas pessoas estão sonhando ser missionários do seu lado? Me fala. Me fala. Pergunta se meu filho quer ser missionário. 21 anos ele viu o pai trabalhar e ser pastor. Pergunta ao meu filho. Ele tem a mesma idade que tem a igreja. Ele nasceu na igreja. A Viviane estava grávida quando nós estávamos no hotel. Ele viu eu 21 anos chegando em casa, ou nem ia para casa, ia direto para a igreja para exercer o ministério. E até hoje é assim. E eu não sou o único. Eu não sou o único. Isso é uma crise espiritual que a igreja está vivendo. É para refletir, gente. Porque você pode ser voz para alguém também. Eu quero amplificar essa voz. Porque eu sei que quem está aqui tem esse coração. Eu quero que você seja a pessoa que amplifique essa voz. Que essa voz apaixonada chegue aonde não está chegando. Para concluir, eu quero ler a frase de um apóstolo muito respeitado. Eu quero transportar para você o que ele disse para uma igreja, uma queixa que ele disse para uma igreja. E quero que você imagine ele hoje subindo aqui no altar, o apóstolo Paulo, e falando com vocês. E ele chega aqui agora e ele fala assim para vocês: não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Olha o que ele está falando. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isto do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Ou seja, são com os pastores, é com o apóstolo que está preocupado o Senhor? Olha o versículo seguinte: não é certamente por nossa causa, com o boi que ele está falando. Não é com o boi que Deus está preocupado em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Deus, quando faz isso, Ele está preocupado com a colheita, com aqueles que vão ser salvos. Ele quer tornar aquele que Ele chamou o mais integral possível, o mais disponível possível, para que haja mais uma colheita maior, um alcance mais prolongado possível. Por isso, nós não podemos fechar o nosso coração para aquilo que Deus tem nos sensibilizado. Amém? Nós não temos que parar, vamos manter, já existe, já tem aquele que dá muito dinheiro. Queridos, nós temos um mundo para ganhar, um mundo
um mundo para ganhar. Amplie a sua visão. Podia estar lotada essa igreja aqui hoje. Podia ter aqui uma pilha de dinheiro de oferta aqui hoje. Ainda era pouco, nós temos um mundo para ganhar. Amplie a sua visão. Para de mediocridade. Entenda que o problema não é financeiro. O problema é espiritual. Que esse problema espiritual não venha de você. E que se você identificar alguém ao seu lado, que você venha ser parte da solução, para que esse problema que está ao seu lado venha ser solucionado. Você pode dizer amém? Você pode dar uma palavra ao Senhor?